Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. What's up, my man? Pessoal, o pessoal tá pedindo para comentar sobre as milícias e eu havia feito um vídeo, o vídeo tá sendo editado, que muitas das vezes a gente tenta fazer um trabalho rápido, mas a gente não tem um certo alcance por causa da plataforma, literalmente. Então a gente vê aí que a própria plataforma, muitas das vezes, ela não estende, ela não leva ao alcance o vídeo. Se fosse vídeo para criança, vídeo de curiosidade, você sabia, ciência, enfim, a gente pode até inventar para fazer, mas essa não é a nossa função. A nossa função é trazer informação para você que está aí do outro lado. Muitas das vezes não entende qual que é a função do cidadão brasileiro na sociedade. O que nós somos? O que nós representamos? Qual que é a nossa origem? Nós perdemos representatividade, perdemos nossa origem, nós perdemos nossa identidade. Então tudo isso faz parte de algo que para muitos é novo e muita gente não consegue às vezes entender. Então a gente tem que preparar o campo para o ataque, porque não vai ter mais volta. Pessoal, nós estamos vivendo em situações extremas, só quem vive e viver verá. É uma situação extremamente importante e delicada para o país, essas questões de milícia. Vocês viram o que aconteceram novamente no Ceará? O irmão do Ciro Gomes tomou 2 tiros, um está alojado próximo ao pulmão, está lá internado, de repente. Mas o mais interessante disso é que o Jair Bolsonaro, ele tá querendo fazer o circo pegar fogo justamente em governos, ou seja, em estados, municípios, onde quem lidera é a oposição. Bahia, própria Minas Gerais, que ele não conseguiu dar cobertura lá para o carnaval, enfim. O Ceará, onde nós temos aí um governo que é de esquerda. Então a gravidade das milícias do Rio de Janeiro está sendo alastrada para outros estados. Por que eu estou querendo falar isso? Que toda vez que a família Bolsonaro é atacado, vocês têm que entender isso, ele atira para um lado para poder desviar a atenção e para poder desvincular. É sério, gente, é muito sério. O que a polícia fez no Ceará, em qualquer outro tipo de país democrático, se não tivesse morto, ia ser desonerado right away no outro dia, ou fuzilado, ou preso, literalmente, para ser julgado. Então, a milícia está sendo instalada em vários locais, e nós temos o nome das pessoas que participaram lá do mutim lá do Ceará, e a gente sabe muito bem que o artigo 9 da Constituição fala sobre a greve dos policiais. A gente sabe muito bem que toda greve está baseada na nossa Constituição e na questão institucional do país como um todo. Nós vimos a morte também do Adriano, que foi morto aí semanas atrás, onde era uma pessoa fundamental para poder se esquivar ou trazer mais informações desse clã, dessa quadrilha que é do Jair Bolsonaro. Nós temos aí pessoas que estão envolvidas aí também nessa ideologia, desse disparate, pessoas que são próximo ao partido, próximo ao outro partido, pessoas que são pessoas aí que são correligionários da banca da bala, que estiveram também no Ceará, pessoas que estão infiltradas do PSL, e são pessoas que foram induzidas a uma ideologia totalmente oposta, uma ideologia que acha que tudo que vai acontecer vai trazer o reflexo. Tem que ser da forma que eles são, abusando o poder, usando as armas da instituição, que a gente sabe muito bem que o lema da polícia é proteger e servir, aqui também na América é. Só que a polícia no Brasil está ultrapassada, nós sabemos disso, está totalmente ultrapassada e a gente precisa repensar nisso. O mais importante é que nós temos que lutarmos
se nós não lutarmos, nós não vamos conseguir o nosso espaço progressista. Não vai ter volta. A gente sabe que a ofensiva desse governo protofascista é a defesa, em contrapartida. Nós temos aí o Sérgio Moro também, que está encabeçado e dando pano para manga para poder realmente fazer as coisas acontecer. Então, a gente sabe que o poder real dessas milícias está sendo endossado pelo próprio Jair Bolsonaro como todos. A gente tem um capitão aí, o Wagner Hort, tem um outro capitão, o Alberto aí, nós temos aí um cabo também, um sargento, Ailton, um sargento. São várias pessoas que estão aí, que fazem parte desse ecului, literalmente, e a gente precisa articular o mais rápido possível, senão nós não vamos ter tempo, gente. A gente tem que colocar em semente. A gente sabe que o Adriano foi morto lá na Bahia, e a gente sabe que um governador lá da Bahia é da oposição do governo Bolsonaro. Então, as milícias estão colocando as pautas para poder fazer aquilo que eles querem, ditarem as regras através dessa concessão, da supressão, principalmente da opressão na sociedade. E a gente está vendo aí que eles estão querendo militarizar uma escalada de um golpe. Ou seja, não é do jeito que eles querem, tem que ser do jeito que eles querem. Sei que dá para você entender. Então a gente está vendo que as forças de Bolsonaro, a gente tem o exército do lado, ele está se intitulando, ele está tentando buscar mais aproximação, os praças, os policiais que são simpatizantes, principalmente o exército. A ideologia é disparar uma ordem de opressão na sociedade que pode levantar um motim não só em alguns lugares, gente, mas em vários estados, e você precisa entender isso. Então, a gente sabe muito bem que fazer greve é algo que é constitucional, está na Constituição, mas para um órgão, que é um órgão que representa a segurança do país, é diferente. O artigo 9, se vocês forem pesquisar, vocês vão tirar a dúvida. Agora, atirar na população, usar veículos da população, usar capuz, aí a gente já interpreta de uma nova maneira. Então a gente precisa de coragem, de vias de fato, foi que o impulso para poder organizar de forma inteligente como nós vamos quebrar essa disruptura, principalmente isso que está acontecendo aí, literalmente, com os milicianos no Brasil. Se nós não lutarmos, nós não teremos volta. A estratégia de Bolsonaro é a ofensiva, e a ofensiva, muitas das vezes, é o contraponto da defesa. Outra coisa importante, gente, a gente sabe que quando a família do Bolsonaro é atacada, ele estrala o dedo, aí ele usa o autoritarismo de um chefe maior do presidencialismo para poder fazer esses motins. O fator primordial, gente, disso tudo é a questão ideológica, que muitas das vezes a gente fica brincando, perdendo tempo com coisas triviais, com coisas que a gente acha que não vai ter. Não, daqui a pouco ele cai. Não, o Guedes vai embora. Não é assim, gente. Não é assim. A gente tem que parar de viver horizontes ilusórios. Não é novela das 8. Isso é extremamente sério. E esse vídeo, eu espero que vocês realmente possam estender, porque a gente está vendo aí que teve um vereador do PSL que também estava lá estimulando esses motins lá no Ceará. Uma deputada também da bancada da bala, ligada aí à bancada da bala também, está querendo mostrar. Esse é o problema do nosso povo brasileiro. Acha que porque é um advogado, acha que é porque é um polícia civil, acha que é dono do mundo, tem que dar carteirada em todo mundo e tem que estar humilhando a população. E a população, muitas das vezes, a gente não entende, mas as instituições estão refém de Bolsonaro, gente. Isso é gravíssimo. E nós precisamos usar a estratégia certa para poder desmontar. Estava falando com alguns amigos que são do FBI aqui nos Estados Unidos,
Ele falou, Robert, nós temos a nossa amizade e são pessoas que estudaram comigo no passado e muitas das vezes eles querem ajudar. Eles, se fizerem assim, eles sabem muito bem o que pode acontecer. Mas no isso a gente não tem que colocar em pauta aqui. Mas a gente está com o olho aberto, outro fechado, para poder desmontar realmente essa escalada desses motins de autoritarismo desses milicianos. Isso é extremamente importante e preocupante, gente. É preocupante. Nós temos que deixar o carnaval do lado e se conscientizar das coisas que poderão vir aí. Então nós precisamos ter coragem de ver de fato para poder fazer as coisas realmente acontecer. Outra coisa importante que eu gostaria de falar, da gravidade que está sendo passada durante esse 1 ano e 2 meses aí de Jair Bolsonaro. A gente sabe muito bem que a própria Petrobras aí vai ter que pagar uma multa, fiz um vídeo ontem explicando, vai ter que arcar com as responsabilidades, principalmente com os acionistas de fora. É interessante, você quer comprar ação, você compra numa corretora, se as suas ações caem por causa desse mercado instável do Brasil, que está fadado ao fracasso, você perde, você não vai pedir para a corretora, eu quero um reembolso. Só essas pessoas que estão envolvidas nesse esquema de oligopólio, monopólio da Petrobras é que fazem isso. Então, gente, o estado é alarmante, eu estou muito preocupado com isso, porque a gente sabe muito bem que pessoas que trabalham na milícia são pessoas que foram treinadas pelo exército, a maioria da polícia, sabe articular, sabe se posicionar e muitas das vezes está acima do crime organizado. Isso é importante. Então, essa escalada da política na disputa do real poder deixa um pouco a desejar. Então, isso que nós temos ter em mente hoje levanta uma hipótese gigantesca de como a esquerda, principalmente nós que somos nacionalista, progressista, ativista, jornalista, cientista político, vai tomar outra posição. Agora é o plano B. O que nós devemos fazer para ontem? E nós vamos estar falando em outro vídeo para que você realmente possa entender. Eu dei uma pincelada do que está acontecendo, mas vocês têm que realmente se conscientizar que o próprio Ciro Gomes está levantando a voz, ele está realmente com espírito revolucionário, estou querendo defender, são as palavras que saem. Nós temos que corresponder da mesma medida, com armas, com bala na mão, com pedra, o que for, gente, nós temos que nos armarmos, porque isso que está acontecendo é de extrema urgência e é gravíssimo para a soberania do país. E muitas das vezes a gente acha que tudo vai passar e deixa a vida levar. Então isso é importante a gente entender. O outro lado é o Lula. Eu vi essa semana dizendo que tem que radicalizar e que nós temos que lutar. Isso é verdade, gente. É o que eu falo sempre aqui. Tem gente que acha que pegou raiva de mim, porque tem pessoas que estão próximas a mim, falam, pô, mas você critica muito o povo. Não critico, gente. O verdadeiro amigo é aquele que fala, cara, você está errado. Não deixa a pessoa persistir no erro. Se eu tiver errado, gente, saia do canal. É minha forma de ver. Eu estou querendo ajudar. A gente precisa mudar da água para o vinho. Senão nós vamos somente comer as quirelas. Ninguém vai ter oportunidade. Ninguém vai viver, gente. Não se vive num país rico com miséria. É contraditório isso. É entrar em contradição. É estar se enterrando vivo. Tirando o sonho. Você veio nesse mundo para ser feliz. Você veio para lutar. Para constituir uma família. E do jeito que tá as coisas aí, gente, o cara tá com toda a moral. Porque apoio do Trump, que é um otário, não representa nada, e tá aí armado em todos os aspectos. PGR, COAF, Ministério da Justiça, a Polícia Federal, ele é o chefe maior da sociedade, que não representa bolufas nenhuma.
a economia indo para o vinagre, nós estamos vendo aí que o agronegócio não vai pagar as contas, operação compromissada, desmonte, nada foi feito para ajudar nós, a securitização do crédito, privatiza, Banco Central cria outras estatais. Dá para entender, gente? Dá para entender? O dólar altíssimo, o agronegócio vende, o rombo está gigantesco que o Brasil compra de fora, não tem como pagar. Pense nisso. Daqui a pouquinho eu volto, a gente vai falar um pouco sobre isso e a estratégia de como nós podemos enfrentar. Muita gente quer as coisas assim na mão, gente. A gente tem que ir com o passo. Lembre-se, a política é para todos, mas você é para a política? Pense nisso. Até mais.